Noite. Sejam todos muito bem-vindos. Dando sequência, então, ao nosso ciclo de palestra desse ano, a gente vai trabalhar o Livro dos Espíritos. E nós estamos, então, no capítulo 2 do livro 1, Elementos Gerais do Universo. Esse capítulo ele é composto por 4 subtítulos, então a gente vai falar dos 2 primeiros hoje e a semana que vem haverá outro palestrante que falará, então, sobre os outros 2 capítulos. Será a irmã Ângela que irá falar. E os 2 capítulos iniciais, os 2 subcapítulos são Conhecimentos do Princípio das Coisas e Espírito e Matéria. Então, para a gente entender um pouco o conhecimento do princípio das coisas, a gente precisa ir para a questão 17 do Livro dos Espíritos. E essa questão ela é assim, ó. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então, o que a gente interpreta? O que a gente vê disso? Entende disso? Que nós estamos encarnados em um planeta e que nós ainda não temos as faculdades desenvolvidas para entender determinadas coisas, para entender determinados ensinamentos. Nós precisamos de uma evolução moral muito maior para podermos chegar a entender determinadas coisas. E a gente precisa lembrar que o mundo espiritual ele é composto de 5 mundos. A gente tem o primeiro, que são os mundos primitivos, que são os mundos onde ocorrem as primeiras reencarnações dos espíritos. É um mundo materializado. E são mundos jovens e recém-formados. Neles encontram-se, então, os espíritos que estão em fase inicial de progresso. Eles são muito rudimentares e muito atrasados. Então, nesse mundo primitivo, o senso de moral, ele praticamente inexiste. Bom, após passar pelos mundos primitivos, então nós vamos reencarnar, ou reencarnamos, no mundo de provas e expiações, que é o que a gente se encontra hoje. E esse mundo, nós vamos reencarnamos com o objetivo de expiar as nossas faltas cometidas, de passar por elas da melhor forma, da melhor maneira possível, encarando-as de frente, com o coração aberto, aceitando essas provas com resignação. Esse seria o melhor dos mundos para a gente nesse mundo. E nesse mundo, ainda, o mal é dominante. Hoje, entre nós, a gente vê tanta maldade, né? Basta você ligar a televisão, entrar num site da internet para a gente ver quanta maldade existe. Mas, embora tenha tanta maldade, já ocorre então a prática do bem. Depois desse mundo, do provas e expiações, nós vamos reencarnar nos mundos de regeneração, que são mundos dos quais os espíritos que reencarnam lá ainda têm provas a expiar, mais leves, mas ainda temos. Não vamos conseguir nos livrarmos de todas as nossas provas, de todas as nossas mazelas na regeneração. Nós vamos precisar de mais um tempo adiante. E nesse mundo há o crescimento moral. O amor ao próximo será a base das relações sociais. E lá, com certeza, nós vamos rejeitar o materialismo. Vamos nos concentrar muito mais na nossa evolução moral. Depois do mundo de regeneração, nós iremos para os mundos ditosos, que são mundos onde o bem predomina. Aí já vamos estar bem, já não vamos estar tendo que pagar mais prova nenhuma, já vamos estar tranquilo, né? Os espíritos já sabem que o propósito da existência é a evolução moral e vão se dedicar, então, integralmente a esses mundos. Após esses mundos, os mundos ditosos, nós vamos, então, para os mundos celestes ou divinos. Essa será a nossa última etapa.
lá entraremos e ficaremos lá. Que são os mundos onde o mal não existe mais, só existe o bem. São compostos de espíritos puros, são habitações de espíritos depurados, onde ocorre exclusivamente o bem. Nesse mundo, os espíritos puros que moram lá governam os mundos em evolução. Bom, então, nesse capítulo, a gente precisa voltar lá no Kardec, quando ele começou o Espiritismo. E naquela época, quando Kardec começou a juntar o material, e quem assistiu o filme dele viu que ele recebia toda semana uma pilha de cartas que os espíritos tinham comunicações e mandavam para ele, e ele foi tabulando aqueles dados, e ele foi montando, e ele escreveu o Livro dos Espíritos. E quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, e nesse trabalho, ele percebeu que o mundo, que o nosso planeta, ele era algo mais do que simples matéria. Ele falou, não, aqui tem matéria, tem espírito e tem Deus. Então a gente vai ter, acima de tudo, Deus, depois a gente vai ter o espírito e a matéria. Essa tríade, esse trinômio, é que vai existir, que vai compor o nosso planeta. Então, tudo que nós pensarmos, ou é matéria, ou é espírito, ou é Deus. São essa tríade, esse trinômio. E para a gente começar a pensar em Deus, a gente precisa voltar na questão 1 do Livro dos Espíritos, que foi tratado na última semana pelo irmão Wagner. A pergunta número 1 é: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Criador do espírito e da matéria. Então, aqui a gente fecha essa tríade que compõe o nosso planeta. Eu nem vou me atrever a falar mais a respeito de Deus, porque o Wagner já exauriu o assunto na última palestra, né? Foi muito boa, e a gente então pode ter um conhecimento avançado do assunto. Mas a gente vamos começar a falar sobre espírito. E o que são os espíritos? Qual é a definição de espíritos? São seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Essa questão é a questão 76 do Livro dos Espíritos. Então vejam bem, a gente vai ter os espíritos, a definição são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do material. Então a gente vai ter o material e o espiritual. Então a gente tem o espírito e a matéria. E o espírito ele tem origem no princípio ou no elemento inteligente, que dará origem ao princípio ou à essência espiritual. Então a gente vai ter Deus, o princípio inteligente e o princípio espiritual, que na hora certa, no momento certo, serão transformados em espíritos e passa a reencarnar então no mundo hominal. Então, após se tornar espírito, o princípio inteligente, que se torna então individualizado, entra num período de humanização. Ele passa então, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal, e a responsabilidade dos seus atos. Então, aí, a partir daí, começamos a nos tornarmos, passamos a usar o nosso livre-arbítrio. A partir daí, então, podemos decidir entre o certo e o errado. Se decidimos errado, sabemos que decidimos errado. Se decidirmos certo, sabemos que decidimos certo. Mas, entre o espírito e a matéria, existe um outro corpo que ele não é nem matéria e nem espírito. É o perispírito. É um princípio intermediário, é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito. E ele une a alma ao corpo físico. Então, o perispírito,
ele dá o formato. Tem o corpo físico, tem o perispírito e tem o espírito. O perispírito ele dá o formato, a silhueta do corpo. E é também no perispírito que ficam marcadas as nossas falhas, as nossas faltas e as nossas boas ações também, das nossas encarnações. E nós vamos passar, então, após o perispírito, a gente vai ter, então, a definição de matéria. E a definição de matéria a gente vai encontrar de duas formas. Eu, na verdade, encontrei mais de duas. Encontrei várias. Tem para a ciência, tem para a física, tem, enfim, uma grande quantidade. Mas para a ciência, não nos é interessante nesse momento, mas só para que a gente registre, é a energia condensada ou concentrada, limitada em sua força e dinamismo próprios, verdadeiramente escravizada e encerrada em âmbitos restritos para formar as massas densas dos corpos materiais. Como eu disse, não nos interessa nesse momento, né, estudar a matéria do ponto de vista da ciência, mas sim do ponto de vista do espiritismo. Então, matéria é tudo sobre qual o espírito exerce a sua ação e ela existe em estados que não conhecemos neste momento. Lógico que no futuro a gente vai passar a conhecer. A gente sabe, através dos espíritos e do espiritismo, que existem matérias que são tão finas, etéreas, sutis, que a gente não consegue sentir nesse momento. Mas, nos mundos mais adiantados, a gente, com certeza, vamos conseguir ter a impressão delas na gente. Né? Nós vamos, através dos nossos sentidos evoluídos, e a cada vez que a gente evolui de um planeta para o outro, não só evolui o nosso espírito, como também evolui a nossa matéria. Cada vez que a gente evolui para um planeta mais adiantado, a nossa matéria vai se tornando cada vez mais sutil, cada vez mais leve, né? E até, inclusive, a nossa alimentação vai passando, vai sendo modificada. Então, no corpo físico, a matéria é o meio através do qual os espíritos desenvolvem as suas potencialidades. Então é nesse corpo, é nessa matéria que nós estamos reencarnados agora, que o nosso corpo físico, o nosso espírito, consegue se manifestar, que ele consegue se desenvolver, consegue fazer as suas boas e más ações, infelizmente. E é o laço que prende o espírito. Então, o nosso corpo físico, ele envolve e ele prende, então, o nosso corpo físico. E a matéria, ela tem origem no princípio material. Então, eu falei que a gente tem o princípio inteligente de um lado, do outro lado a gente vai ter o princípio material. Ou seja, no fluido cósmico universal. Então, o princípio material, ele vai passar por uma metamorfose e vai ser transformado em fluido cósmico universal. Que passando por várias e várias modificações, vai formar as coisas e os seres materiais. A partir das metamorfoses que surgem, os elementos fundamentais da natureza, então, as aglomerações de átomos, que por sua vez darão origem às formas materiais e os fluidos. Alguns estudos mais recentes têm demonstrado que a gente aprendeu na escola, na aula de ciências, né, que o átomo era a menor partícula divisível da matéria, ou seja, da matéria. Isso hoje já não é mais a verdade. Hoje a gente já tem, através da física quântica, outras divisões. Bom, mas dentro então da matéria nós vamos encontrar o fluido cósmico universal. É proveniente do princípio material, ele é uma modificação do princípio material, que é a matéria geratriz de todo o resto que existe. O fluido cósmico universal, ele se apresenta então de duas formas.
A primeira é a eterização, ou a imponderabilidade. O que é a imponderabilidade? É aquilo que eu não consigo medir, que eu não consigo avaliar. Que é comum no plano espiritual, dá origem aos fenômenos espirituais, psíquicos, objeto principal do espiritismo. E nós vamos ter também a materialização ou ponderabilidade, que é o que conseguimos mensurar, é aquilo que nós vamos conseguir medir. Então é a transformação do fluido cósmico universal em matéria tocável, tangível. Essa mesa, por exemplo, né, é um tangível. É, de certo modo, consecutivo à eterização. Então a gente vai ter a eterização, muita transformação, depois de milênios e milênios, ela vai sendo transformada, então, em matéria tangível. É uma consequência, então. E predomina no plano físico e dá origem aos fenômenos materiais. Nós temos também o fluido vital. Bom, o fluido vital tem origem também no fluido cósmico universal. Ele é exclusivo dos seres vivos e dos espíritos encarnados, existindo na matéria bruta e não sendo identificado entre os desencarnados. Quando os elementos essenciais param de agir durante os órgãos, nos órgãos nossos, do encarnado, ele cessa de produzir o fluido universal. Então, o corpo físico morre. Então, o corpo físico morre porque ocorre uma falta de produção do fluido vital. Mas não é só isso. Também ocorre durante o planejamento espiritual. Então, se o indivíduo tem o seu desencarne previsto para os 60 anos, a hora que estiver chegando próximo, ele já vai tendo uma diminuição da produção. Os seus órgãos já não vão funcionando tão bem. E ocorre uma diminuição. Ocorre também doenças graves, né, que atacam alguns dos órgãos, vício em drogas, esse tipo de agressão, né, alimentação, bebida, esse tipo de agressão também diminui a produção do nosso fluido vital. E a gente pode repor, não totalmente, mas pelo menos um pouco durante o passe magnético. Então, quando a gente vai tomar o passe, a gente recebe uma dose, né, de fluido vital. Eu queria agora recapitular tudo isso que a gente falou através de um organograma. E tem um organograma aqui, então é o seguinte: a gente tem Deus, Criador de tudo. Deus cria, então, o princípio inteligente ou elemento inteligente e ele cria o princípio ou elemento material. O elemento material vai ser transformado em fluido cósmico universal, que vai ser transformado em perispírito, fluido vital e matéria bruta, originária da materialização. A união do fluido vital com a matéria bruta, vinda da materialização, vai dar origem à matéria animalizada. Essa é toda a matéria com vida. Por exemplo, uma planta. Uma planta, ela tem fluido vital, mas ela não tem espírito. Na outra extremidade, Deus cria o princípio inteligente, que vai dar o princípio ou a essência espiritual e que vai dar o espírito. Então, a união do espírito com a matéria vai dar origem ao homem. Tá certo? Pessoal, é o que eu tinha para apresentar para vocês. Vamos passar agora para o passe magnético, dando sequência então nos nossos trabalhos.